bom dia. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Vou tentar falar um pouco mais alto. Sou o Lucas Fer do canal Polimac e hoje eu trouxe vocês aqui no parque pra gente dar uma voltinha, parque canadense, tá? Ó, cadê a bandeirinha? Aqui, ó. E vou responder algumas perguntinhas, tá? Que geralmente as pessoas me fazem com relação a como é vir estudar no Canadá e um pouco da vida acadêmica, tá bom? Então já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo para quem tem interesse de viajar, estudar fora. E vamos começar com a primeira perguntinha. Bom, a primeira pergunta é por que eu resolvi vir estudar no Canadá? Eu acredito que o Canadá sempre ofereceu essa possibilidade, né, de ser um lugar estável economicamente, socialmente, de imigrantes, né, também. Então tem bastante diversidade. Um lugar que acolhe as pessoas, né, no geral. E quando você vem estudar ou trabalhar aqui, né, com o visa tudo legalizado, certinho, você também tem direitos, né, não como cidadãos, né, mas tem muitos direitos, né, que é muito legal do governo, para famílias, para quem tá grávida, etc. Então, acho que tudo isso também sempre me motivou a vir para o Canadá. Eu sempre quis vir para cá, né. O Canadá especificamente sim, por causa, acho que da fama também que o Canadá tem, né? O que ele sempre oferece, né? O que a gente pode oferecer, nosso potencial, e desse potencial a gente tira a possibilidade, né? E o país também se aproveitar da gente, então é uma troca, né? De vantagens aí. Acredito que seja esse motivo principal, né? Por eu ter vindo pro Canadá estudar. Sempre quis, segurança em vários sentidos, que é um lugar seguro também, né? Você pode sair no meio da noite e tal. Não tem, assim, assaltos quase nunca. Bom, aqui na minha cidade eu nunca ouvi, que eu moro no interior, né, gente? Eu moro no meio do mato, então é difícil. Morte também aqui, acho que desde quando eu cheguei nunca ouvi falar de morte. Tomara que continue assim. Fora que eu sempre quis ter essa experiência de universidade norte-americana, né? De ver como é vivenciar isso, né? Nessa vida. Então, o Canadá é o mesmo os moldes das universidades estadunidenses, então também isso somou, né? E eu falei, então, vou pro Canadá. O curso que eu fiz aqui foi logística, né? Cadeia de suprimentos, se chama Supply Chain Management. E, gente, olha, o outono já tá indo embora, tudo caindo, já basicamente já é inverno. Aquela árvore ali, que linda, bem legal, né? Mas começa o inverno, já começou, acho, mas já tá frio, tá? Outra pergunta que sempre me fazem é de quanto custa pra vir estudar aqui. Muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Vai sair bem caro, tá? Pra você estudar aqui. Pelo menos uns 30 mil dólares aí, brincando. Porque se você for fazer um curso de 2 anos, vai sair por aí. Mas eles já aumentaram os preços, tá? Uns 30 mil dólares canadenses para esses 2 anos de programa. Pós-graduação, geralmente. Mas tem muita gente que vem fazer graduação, tá? Que é tipo 4 anos de curso. Nossa, e aí cada ano é esse valor, né? Tipo, proporcional, né? É 12, 13 mil dólares canadenses por ano. E a pessoa tem que pagar isso, né? Ela tem que pagar. Porque senão a faculdade já logo denuncia pra imigração e complica. Então, um curso, mas depende da faculdade que vocês forem fazer. Porque tem faculdades que pedem muito mais caro, né? Tem programas em outras províncias, outras cidades que custam 30 mil dólares um ano, né? A minha custou 30 mil dólares, 2 anos. De programa, porque foi um programa de pós-graduação. E você também tem que ver vários outros pontos, né? Que é, por exemplo, documentação, tradução de documentos, passagem de avião, exame médico. Então, gente, vai pra aí todo esse gasto, no mínimo, né? Só a faculdade, esses gastos de burocracia, tá? 35 mil dólares. Para um programa de 2 anos, por aí. É por aí. Aqui os patinhos já... Tipo, vem aqui dar comidinha pra eles, tá, gente? Ó. E eles brigam com a gente, hein? Então tem que ser rápida, tem que ser uma passagem rápida. Outra pergunta que me fazem é como é o processo, né, para entrar numa faculdade canadense. E geralmente online mesmo você consegue, apesar de ter faculdades que pedem para que você mande os documentos de forma presencial, ou seja, por correios, ou por fax, sei lá, mas é uma coisa meio bizarra aqui que eles adoram usar isso ainda, fax. Usam cheque, muito cheque ainda, gente. É um pouco bizarro isso. E o processo, ele não é tão difícil, mas você tem que estar em dia com a sua faculdade ali. Pergunta, manda e-mail pro canal de comunicação deles oficial, tá? Que normalmente eles são bons nisso, né? Pra capturar estudantes, né? Que eles também querem dinheiro, né? Então veja os documentos que você tem que enviar, que geralmente são as traduções da sua graduação no Brasil, das traduções do seu
os seus testes de idioma, você tem que enviar também, né? Se for francês ou inglês. Então você tem que ficar esperto nas datas também, tá? Porque quando você aplica, você paga a taxa, né, de inscrição, que não é reembolsável, e tem que ficar atento nessas deadlines aí, que é enviar o documento X, não sei o que, em tal dia. Depois que vocês deixarem tudo certo com a faculdade, né, que você já passou, você já recebeu a sua carta de convite da faculdade, né, tal. Aí é momento de aplicar para a imigração. Então, o que eu fiz nessa etapa também. A imigração, ela pede para você comprovar $10 mil que você tem na sua conta. Pode ser por imposto de renda, não sei o que tem que ser ali líquido, né, para sacar na hora. E $10 mil que você já pagou a faculdade. Porque senão eles reprovam, tá? Ponto econômico é uma coisa que eles reprovam assim na hora. Você foi aprovado nessa parte, fez o exame médico, tirou a biometria e tudo mais. Basicamente, você passou no processo, né? Foi aceito pela faculdade, foi aceito pela imigração. Beleza. Eu utilizei uma agência, né? Pra essa parte da imigração. Da faculdade em si, eu fiz tudo sozinho. Da imigração, você também pode fazer tudo sozinho. É fácil hoje em dia, eu já entendo um pouco, então eu sei que é fácil, mas você pode pagar uma agência também que não é assim extremamente cara, uma coisa assim que você não consegue pagar, né? Mas eu sei que, né, que se você fizer sozinho é um dinheiro que você economiza, e é possível. E é basicamente isso: faculdade, imigração, aprovação da renda para imigração e outros documentos, traduções e tudo mais. Aí é só você vir pro Canadá, na data estipulada, que também tem datas para tudo aqui, tá? Pra você entrar com essa carta de convite. Já tá lindo, tá friozinho, mas tá lindo. Não vem inverno, não vem. Quando vocês forem escolher a faculdade, gente, escolha a Designated Learning Institution, tem que ser assim, tá? Pra você ter os outros pontos depois de se graduar e tudo mais. Então, não escolha só uma faculdade pela faculdade, tá? Tem que ser uma faculdade pública, já começa por aí. Tem que ser Designated Learning Institution, tá? Que é um tipo de faculdade reconhecida pelo governo, tá? Pública. Programa, se esse programa ele vai te dar o visto de trabalho depois, porque já mudou de novo, o visto de trabalho estão fechando muito as possibilidades de imigração aqui. Então, gente, tá mais difícil, mais acirrado. Parece que eles recusaram mais de 80% de aplicações de um certo país. A minha faculdade mesmo que eu estudei aqui, eles cortaram 50%, que é cerca de $30 milhões que eles perderam. Então eles estão fechando tudo. Então você tem que ficar muito cuidado, tem que ter muito cuidado na escolha da sua faculdade. Faculdade privada, pula fora. E outra, cuidado com as agências, tá? Eu tentei fazer por agência no começo, foi bom porque eu aprendi, né? Também não paguei absurdo pra eles, eu paguei, sei lá, na época $150. Eles me ajudaram nos processos assim, de escolha de faculdade. Mas, gente, agência, eles querem seu dinheiro, tá? Eles vão te enfiar a faculdade que não é privada às vezes, mas eles vão falar: ah, mas é uma faculdade que tem cooperação com o governo e é faculdade metade privada, metade pública. Não caiu nessa também. Faculdade, pra você vir pra cá pra ter essas possibilidades, 100% pública, tá nessa categoria. As agências, gente, eles querem fazer dinheiro em cima de você, né? Outra coisa que sempre me perguntam é se precisa ter inglês fluente ou francês fluente. E sim, gente, tem que ter fluente, tá? Avançado. Perfeito não, porque perfeito só os deuses, nem os deuses, né, do Olimpo. Mas legal, no God of War, enfim. Tem que ter, gente, porque você vem pra cá, você quer arranjar trabalho, né? Já começa por aí. Então você tem que trabalhar. Pra trabalhar num lugar legal, você tem que falar o idioma bem. E mesmo falando o idioma bem, já é difícil, tá? Porque o mercado de trabalho aqui tá complicado. Tá difícil. Então, se você falar inglês e francês no Canadá, é uma boa vantagem, uma bela vantagem real, que é o que eu tenho aqui, né? Então, me ajuda em vários sentidos. Então, tem que falar, gente. Até pra faculdade em si, você vai ter vários professores com sotaques diferentes, então você vai ter que aprender trabalhos em grupo, né? Então, é essencial, tá? Tem que estudar inglês, pro Canadá especificamente também tem que estudar francês, tá? É uma vantagem muito boa. Já segue a nossa playlist lá, tá? Que eu vou deixar você ir aprendendo, tá? Vou tentar sempre fazer essas aulas aí de idiomas pra ensinar um pouquinho, tá bom? E aí você já vai praticando comigo aí. E como são as aulas na faculdade canadense e como são os professores de uma faculdade canadense? Gente, as aulas aqui, elas são divididas no período da manhã, normalmente das 9 às 11h30. Depois da tarde, normalmente das 1h30 às 4. E depois, tipo, o período início da tarde, fim da tarde e início da noite, que eu acho que é das 5h30, não lembro o horário. Que eu acho que é o mais tarde que você vai conseguir encontrar. Então, é diferente, tá? O período de grades de faculdade
no Brasil, porque eles lançam lá no portal deles as aulas. E aí essas aulas você pega e escolhe o horário que você quer. Então tem essa flexibilidade, mas aqui eles não têm essa filosofia de você tem que trabalhar e estudar. Então se você está estudando uma faculdade é porque você consegue não trabalhar. Essa é a ideia deles, né? Então eles têm as aulas só nesses períodos, manhã, tarde ou quase noitinha ali. As aulas, elas têm essa duração de 2 horas e meia normalmente, tá? Você vai para a faculdade ou outro lugar que ela designou, né? No caso aqui eu tinha um outro escritório não escritório, né? Era um cinema, na verdade. A gente estudava no cinema, mas era a melhor coisa, gente, porque era pertinho, era no centro da cidade, porque a faculdade daqui, ela não tá no centro da cidade, né? É que eu estudei. Ela tá, tipo, numa avenida lá pra cima. E é um rolê. As aulas são divididas assim, normalmente, nesses períodos, nesses horários. E os professores, pessoal, eles também são bem internacionais, tá? Não tem só professor local. Os professores, eles são bem legais em geral. Tem alguns mais rígidos, outros mais flexíveis. Nenhum é impossível de lidar, tá bom? A única coisa que pode acontecer com você é que você não entenda o sotaque daquele professor. Então você tem que ficar um pouco esperto nisso, porque você não pode perder matéria, tá? Que as provas vão chegar. Se vocês quiserem também, deixem aqui nos comentários se vocês querem saber um pouco sobre minhas técnicas de estudo. Como eu estudava, minha rotina de estudos de verdade, como eu conciliei isso com o trabalho. Aí eu posso fazer um vídeo mais detalhado nessa parte aí. Bom, dá pra trabalhar enquanto estuda? Sim, totalmente possível, tá? Todo mundo aqui faz isso. Quem acha um trabalho, pra começo de conversa, porque o mercado de trabalho aqui tá ruinzinho, tá? Não tá muito legal. Também quem consegue um trabalho, fica tranquilo. Você consegue trabalhar enquanto estuda, pessoal, mas cuidado, porque o seu trabalho, normalmente, você tem um limite, tá? Não pode passar desse limite de horas. 24 horas agora, se não me engano, porque já atualizou. Você tem que estudar. Não é essa de faltar, não ir na faculdade, porque a faculdade no final do semestre ela vai saber por causa das suas notas, né? Não por presença, mas pelas suas notas. E abaixo de 60%, o que eu acho, na verdade, bem baixo, a pessoa já reprova. E reprovar aqui é $2.500 por curso, tá? Então você não vai querer isso na sua vida. Olha quanto pato tem aqui, galera. Hoje tá um sol bem gostoso. Que dá pra você fazer pra conciliar isso, né? Quando trabalha, você, nas suas pausas, algumas oportunidades, tenha sempre em mãos ali acessos, né, pra você estudar, porque você otimiza um pouco o seu tempo, né? Você tem que ter um bom time management, senão você pode sofrer com essa rotina de estudos e trabalho. Você tem que fazer os dois, né? A não ser que você seja rico, tenha dinheiro, aí tranquilo, né? Vem só estudar e curtir a vida. Pode pular essa parte, gente, pode pular essa pergunta, se você tiver dinheiro aí. Fora que a rotina de estudar e trabalhar é muito desgastante, você vai usar toda a sua energia, você pode ter burnout, pode ter várias coisas assim estressantes, tá, ruins, e você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Você tem que ter uma rota de escape. O que eu fazia também era jogar muito, gosto muito de videogame, quem sabe eu não abro um canal de stream aí. Não sou pro, galera, mas eu adoro jogar videogame, mas não sou pro. Então vocês veriam aí eu jogando. Me perguntam se eu paguei tudo ou se eu ganhei bolsa. Bom, eu paguei tudo, porque não tem jeito. Como estudante internacional, galera, você tem que pagar tudo aqui as coisas. Desconto só ganham os locais mesmo, pessoal aqui que é nativo e tal. De resto tem que pagar como estudante internacional, que normalmente é pelo menos aí 2, 3 vezes mais que um doméstico, né? O que acontece de ser faculdade pública também, outra vantagem é que eles dão bolsa. Você tem que estar só aí 80% a mais das notas gerais, né? Se você tiver 80% acima das notas gerais de performance, você já consegue ganhar uma bolsa. Não é muito, mas geralmente são $500 que eles dão por semestre, pro semestre seguinte. Mas já é alguma coisa, né? Se você conseguir aí em todo semestre, você vai economizar uns $2.000. Tem algumas outras bolsas e tal, mas essa é a que mais ocorre, né? Qual a diferença entre estudar no Brasil e no Canadá? Muita, pessoal, porque no Canadá eles têm esse estilo norte-americano de estudo. Então o semestre pra eles tem nada mais nada menos que 3 meses, tá? E meio, no máximo. Porque o semestre deles começa, sei lá, um exemplo, em setembro. 1 mês e meio depois disso você já tem o midterm, que é já a prova ali no meio do semestre. E depois mais 1 mês e meio, acabou. Aí você já tem a prova final. É muito doido. E é uma rotina muito condensada ali de páginas e capítulos que eles dão, porque os professores vão usar alguns livros. Já condensam tudo em slides. E aí você tem que condensar ali o condensado. E é uma rotina muito puxada. Você tem que estar sempre acompanhando o conteúdo, os slides, ter os arquivos que eles enviam em mãos sempre, para você não perder nada, porque senão a sua performance para cair é muito fácil, tá? É muito fácil. Então é muito diferente, porque no Brasil você tem um semestre de 6 meses, né?
Que aí você tem ali os estudos e tal, é mais espaçado. Essa coisa de estudar assim, nessa forma condensada, é muito estressante, porque depois você acaba até, às vezes, esquecendo o conteúdo, porque seu cérebro quer esquecer aquela dor, né? Então a gente é um pouco programado pra isso. Também, as provas finais, você tá no pior momento da sua vida, tá sempre nas provas finais, é muito difícil. E os trabalhos em grupo. Aqui são um pesadelo. As pessoas aqui são muito... Eu fiquei em choque, assim, com o nível das pessoas. Eu pensei, nossa, vou estudar, fazer um programa de pós-graduação. Não, galera, se você puder fazer trabalho em grupo, individual, faça, né? Que o trabalho que o professor pede. Não faça em grupo. Sempre que eu tinha raramente uma oportunidade, acho que eu fiz 2 trabalhos individualmente, né? Que é um trabalho, né? Porque eles sempre vão querer que você faça em grupo. É horrível, pessoal. O pessoal é preguiçoso. E o nível aqui, eu acho que fiquei bem, assim, chocado. Pesadelo. Grupo, trabalho em grupo, pesadelo. Não. Como são as avaliações aqui? Provas. As provas em si, pessoal, normalmente no midterm, você tem que faz na aula ali, na sala, né? Com o professor. E o final exam, você tem que ir lá pra faculdade, que é, tipo, eles colocam todo mundo como se fosse uma batedouro, colocam todo mundo dentro do ginásio lá gigante dele. E é como se fosse um teste assim, militar. Todo mundo sentado assim certinho, tem horário pra tudo, e não sei o que, não pode respirar. As provas, acho que são provas comuns, como seria em qualquer outro lugar, tá? No meu caso também achei bem pesado, porque tinha bastante matemática, né? Porque eu fiz Supply Chain Management, dá tudo certinho ali. Era isso aí, galera, era essa diversão aí, tá bom? E tive estatística, né? E outra, gente, olha que engraçado, você não precisa seguir a ordem cronológica que eles te enviam, os cursos, tá? Não pra todos os cursos, tem alguns cursos que eles pedem que você tenha esse nível, do contrário, você vai ter que fazer a sequência que eles te pedem. Essa sequência aí você pode escolher. Eu segui todas as ordens que eles me mandaram, porque eles mandam pra você um e-mail com todas as ordens que você tem que cumprir. Eu segui essa ordem aí pra não dar erro, né? E aí eu peguei estatística no primeiro semestre. Não sei se foi um grande erro, mas foi, assim, bem puxado, porque o professor ali era bem, assim, sem perdão. Eu lembro na prova, era o midterm, na verdade, prova do meio do semestre. Uma menina, ela teve um burnout, sim, um meltdown, como que fala? Ela explodiu, galera. Ela explodiu. Ela começou a ter convulsão. Ela gritou, assim, a gente tava no meio da prova. Eu levei um choque porque ela começou a gritar. E foi bem chocante, assim, porque eu falei, nossa, hoje eu tô estressado. Imagina outras pessoas, né? Que eles vêm pra cá, a família deles que pagam todo o curso. Eles têm toda essa obrigação de retribuir, de ir bem. Você imagina as pessoas que fazem isso, tem uma pressão gigante. Então, gente, tem que se cuidar. Tem sonhos, eles vêm sempre com pesadelos junto, não tem jeito, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que vocês já conseguiram ver o parque aqui. Eu dei uma volta, que esse parque é feito de 2 partes. Dei uma volta nas 2 partes. Espero que vocês tenham entendido as respostas. Tentei falar um pouco alto, porque tá um pouco com o vento também. Deixa seu curtir, compartilha, comenta aí. E também comenta se você quer saber um pouco mais sobre a vida do Canadá em si, não só no mundo acadêmico. Sobre o trabalho, como é trabalhar no Canadá também, enfim. Eu sei que eu posso dar mais detalhes sobre a vida acadêmica, quem sabe fazer um tour lá pela minha universidade. Comenta aí, galera, tem que deixar comentário, tem que curtir, além das aulas dos idiomas, tá? Porque essa série de vídeos que eu tô fazendo é uma série que varia bastante, né? Porque é uma série diferente, é uma série que pra vocês verem curiosidades, né? De outras coisas, sobre as curiosidades dos idiomas, curiosidades como é morar fora, como foi estudar em outros países, etc, etc. Um beijo, see you soon. Até mais, galera. Bora aproveitar um pouco esse dia que tá maravilhoso, ó. Tchau.